Configuração intermediária, aula 13, configuração de compensado e explicando o compensado. Compensado é apenas uma opção no nosso sistema. Ela é muito fácil de marcar e desmarcar ela, mas pela complexidade dela e porque muitos clientes têm dúvidas sobre ela, ela vai ter uma aula específica só para ela. Então, como a gente pode marcar o compensado? A gente pode marcar no cadastro do horário, deixar ele sempre marcado para todo dia o compensado estar marcado, ou a gente pode marcar apenas para algum dia da semana. A gente pode marcar ele em cartão de ponto. A gente pode vir aqui e marcar o compensado, ou a gente pode entrar na tela de cálculos, atualizar, aqui clicar com o botão direito e marcar o compensado só para um dia. Eu vou explicar um pouco como o compensado funciona. O compensado ele interfere bastante nos cálculos, então vamos lá. Neste dia aqui em questão, o nosso funcionário, ele tem 30 minutos de faltas e 1h30 de extra. Por que ele tem essas faltas aqui? Porque aqui ele deveria chegar conforme o horário, deveria chegar às 13 horas e chegou às 13h30. Então ele chegou após o horário configurado, 30 minutos de falta para ele. Mas no fim do dia ele trabalhou até às 18h30. Deveria ter trabalhado só... Deveria não. Nosso sistema estava aguardando uma marcação às 17 horas, mas ele realizou às 18h30. Então, como ele realizou marcações após o horário dele, são 1h30 de extras. Mas, caso o gerente ou o gestor da RH, a pessoa que trata o ponto, ela quer abonar essas faltas do funcionário. Então ela pode clicar com o botão direito e marcar o compensado. Compensado, ele compensou as extras com as faltas. Então agora ele ficou apenas com 1 hora de extra. Então o compensado ele faz isso, ele compensa as extras às faltas. Aqui eu tenho um outro exemplo de compensado, onde a gente tem 1 hora de falta, 2 horas e 6 minutos de extra, marcando o compensado. A gente elimina com as faltas e fica restando só extras. Aqui a gente tem um outro exemplo de compensado, a gente clica com o botão direito para marcar ele nesse dia aqui. Então, como a gente pode ver, se eu pegar o horário aqui, ele chegou às 8 horas da manhã, conforme o horário configurado para ele. Às 10 horas da manhã, ele realizou a segunda marcação, deveria ter realizado às 12, por isso que, como ele fez a marcação antes da marcação prevista, gerou 2 horas de falta. E aqui a gente tem a tolerância por marcação sendo rompida, no caso, então gerou mais 5 minutos de falta. E aqui ele deveria ter realizado a marcação às 17, mas ele realizou a marcação às 17h30. Então, marcando o compensado nesse dia, compensamos as extras das faltas, restando apenas 1h30. Uma coisa que é bastante importante falar, quando eu marco o compensado, esses 5 minutos aqui, eles são descartados do cálculo. Por quê? Utilizando o compensado, marcações que estão dentro da tolerância por marcação não são utilizadas para o cálculo, caso as extras ou as faltas sejam superior a que está configurada, superior à tolerância que está configurada naquele dia. Então, se eu clicar com o botão direito aqui, os 5 minutos não vão ser utilizados para o cálculo. Aqui eu tenho mais um exemplo. Neste exemplo aqui, vai ser mais nítido isso que eu acabei de comentar sobre a tolerância ser descartada, sobre a marcação ser descartada. Eu gosto até de abrir um bloco de notas para explicar isso. Então, na primeira marcação aqui, teve 0 minutos. Na segunda marcação, teve 0 minutos também de extra e falta. Aqui, na entrada 2, nesta entrada 2 aqui, a gente teve 5 minutos
de falta, porque ele chegou após o horário dele. Mas, como está dentro da tolerância por marcação, ela não vai ser adicionada para o cálculo no final do dia. Então, fica 0 aqui também. Já na última marcação, ele teve 6 minutos de falta. Então, vai ser menos 6. Como a gente vai marcar o compensado? Com o compensado, não vai ter mais nenhuma hora de falta. Por que não vai ter mais nenhuma hora de falta? Porque não foi rompido a tolerância diária por marcação. Então, quando tem o compensado marcado, sempre tem que romper a tolerância diária por marcação. Se com a soma do dia, se naquela marcação das 13 horas ali ele tivesse feito a marcação às 13h06, teria rompido a tolerância diária naquele dia, e a última marcação, desculpa, aqui na verdade tem que botar menos 6. Menos 6. Então, menos 6 na entrada 2, caso ele tivesse feito às 13h06, e na última mais menos 6. Então, no final do dia, a gente ia ter mais de 10 minutos. Então, entrou para o cálculo, as marcações, as tolerâncias foram ultrapassadas, as tolerâncias por marcação, e quando chegou o final do dia, essas tolerâncias que foram rompidas, somando todas elas, passaram de 10 minutos. Então, o nosso sistema ia dar um total de menos 12 minutos. No caso, ia ser menos 12 minutos de extra. Opa. Minutos. Então, o compensado seria bem isso que eu comentei, tá? Ele compensa as extras das faltas, e se tiver dentro da tolerância por marcação, ele não utiliza para o cálculo no final do dia. Se chegar no final do dia e as marcações foram superiores às tolerâncias por marcação e tiver rompido a tolerância diária de 10 minutos, que é o que a gente está utilizando aqui, vai ser contabilizado como extra ou falta. Vamos ver o próximo exemplo aqui. No próximo exemplo aqui tem apenas 10 minutos, que é apenas a última marcação, que foi 10 minutos de extra. Ele saiu após o horário dele. Então eu vou clicar com o botão direito, marcar. E como a gente pode ver, rompeu a tolerância por marcação e rompeu a tolerância diária. Mas sempre a gente tem que olhar para a tolerância diária, ela foi rompida de 10 minutos. Então, sobre o compensado seria isso. Até a próxima aula. Valeu!